Bom dia, meu querido colega, irmão, amigo. Você se apercebe da importância da pessoa que você é e a importância do trabalho que você faz? Se alguém deseja um ministério, excelente obra deseja, disse Paulo a Timóteo. Excelência, irmão, eu fui para no grego é kalos. O sentido mais frequente desta palavra era nobre, aquilo que remete para o que é precioso. É caro, valoroso. A palavra excelente trata-se daquilo que no parâmetro humano é extravagantemente importante. Caro, nada pode ser melhor do que aquilo que é excelente. Uma coisa pode ser importante, boa, porém ser excelente é ser incomparável, é ímpar. A excelência está no topo das coisas necessárias, importantes e preciosas. E a implicação pessoal desta palavra para nós é que se nós formos inseridos naquilo que para Deus é excelente, para os céus, nós somos os excelentes deste mundo. Os excelentes deste mundo não são os reis, não são os presidentes, os magnatas, os diplomatas, são os seus ministros. Você, meu irmão, é um excelente de Deus. Agora, quem disse isso foi Paulo. E quando lemos sobre os sofrimentos de Paulo, o relato que ele faz dos seus sofrimentos, né? 5 quarentenas de açoite menos um, 3 vezes açoitado, apedrejado, 3 vezes quase morre em naufrágio, entre os salteadores, no deserto, perigo entre falsos irmãos, passou fome, sede, frio e nudez. E ele diz que o ministério é excelente, apesar de ter sofrido tudo isso por causa do ministério. Pois bem, irmão, depois de todos esses reversos, e a despeito de adversidades tamanha, Paulo ainda escreve a Timóteo: se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Aí eu lembro de Jeremias, quando Deus convoca Jeremias, vocaciona Jeremias, Jeremias diz: Senhor, eu sou um menino, mande outro, logo eu. Deus olha para Jeremias e dá aquela injeção de ânimo e diz: Jeremias, você tem as costas largas. Você vai dizer, eu vou cumprir. Você vai levantar, derrubar. Jeremias encheu o peito. Lá na frente, Jeremias disse: Senhor, o Senhor me iludiu. E eu deixei me iludir. Mas o velho irmão Paulo tinha em vista algumas coisas importantes para dizer isso. O quê? Eu entendo que Paulo, irmão, ele sabia o que estava dizendo, que o ministério era excelente, por alguns motivos. O primeiro é que ele sabia a natureza santa e preciosa da Missio Dei. E ele foi inserido nela. Logo, ele sabia que por isso ele era um dos excelentes, como nós somos também um dos excelentes. Por isso que ele diz isso a Timóteo. Os países e o mundo, irmão, pode até merecer bons presidentes, pode até merecer bons magnatas, pode até, mas não merece os bons ministros de Deus. Nós fazemos parte daqueles que o mundo não merece. O que pode existir no mundo, irmãos, físico, que seja mais excelente do que a palavra escrita e revelada e inspirada de Deus. E nós somos os cientistas da revelação. Nós somos os intérpretes, nós somos os proclamadores das riquezas da graça de Deus. E trabalhamos com aquilo que veio do próprio sopro de Deus, que são as almas. Certo pensador disse assim: nada neste mundo existe mais importante do que o homem, e nada no homem existe mais importante que a sua alma. E Jesus disse que uma alma só vale mais do que o mundo. Outro pensador disse assim: um se dedica ao estudo das flores, outro ao estudo das estrelas, mas incontestavelmente não há o que se compare ao estudo de Deus, da sua revelação, do homem em sua natureza, o caráter, sua missão terrena e seu destino final e eterno. A alma, meu irmão, eterna. E a natureza da palavra de Deus é o que, o que fez Paulo entender que o ministério é excelente. Não há nada. O médico, em sua grande vocação, cuida do corpo dos homens, o psicólogo da mente, mas cabe a mim e a você cuidar da alma e de seus interesses imortais. Nós somos usados para curar almas, tirar almas do suicídio, da própria morte eterna. Nós trabalhamos com realidades que pertencem à esfera celestial. Nós instruímos os ignorantes, amparamos o enfraquecido, reanimamos o desalentado, consolamos os aflitos. Nós somos os arautos das 3 virtudes cardeais do cristianismo: esperança, fé
e amor. Por isso o velho Paulo, com doçura nos lábios, escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, também a nós. Ano passado eu fui orador de uma turma de formandos em medicina e foi a festa mais linda e mais gostosa e mais prazerosa que eu participei. Ano atrasado, digo eu. Sabe por quê? Porque um daqueles formandos era um jovem médico, agora estava se formando. Era um novo médico que Deus, na sua graça, me ajudou a tirar ele de 3 suicídios. É excelente o nosso trabalho. Segundo, por que Paulo pensa isso? Porque Paulo, irmão, ele entende a excelência do trabalho que a gente faz em relação à igreja. Não podemos ter por judiciosa e exata, estranha e extravagante opinião, sustentada por alguns hoje, de que o ministério é uma instituição inútil ou desnecessária. Certa vez eu tive que ouvir de um presbítero arrogante as seguintes palavras: o pastor é um acidente no contexto da igreja. Paulo não pensava assim. Né? Paulo não pensava desta maneira. Qualquer estudante das epístolas pastorais conclui, meu irmão, que para a consolidação da obra de Deus, em que Paulo empregava tanto esforço e todos os seus recursos, o que mais inquietava o coração de Paulo, o espírito desse grande apóstolo, era precisamente a falta de ministros, de pastores. Hooker, né, em seus memoráveis estudos concernentes à política eclesiástica, e o grande reformador e exegeta Calvino, em nada mais, nada menos do que nas suas institutas, ele comunga do mesmo pensamento, de que sem atividade ministerial nenhum sistema religioso logrará êxodo. Vai se perpetuar nesse globo terra. Nem a igreja poderá ter garantida a sua preservação na sociedade humana sem os ministros do evangelho. Ruffel, o historiador, não é? Ele disse: sem o ministério, o cristianismo teria deixado de existir 2 séculos depois. Foi nessa persuasão que as igrejas históricas, e a nossa faz parte dessas igrejas históricas, organizaram seus seminários para entregar às igrejas ensinadores, pregadores e pastores de almas. O Senhor, Salvador e pastor da igreja, irmão, para edificar, solidificar o seu povo, deu dons e ministérios, e nós somos partícipes disto. Então, é excelente, sinta-se um excelente. Não deixe ninguém lhe diminuir, porque você faz parte dos excelentes. Para terminar, eu acho que na terceira posição, a terceira coisa que tem na cabeça de Paulo, era o ministério em relação ao mundo. Thomas Wilson, o 28º nobre presidente dos Estados Unidos, engrandeceu a pessoa do ministro evangélico, dizendo o seguinte. Ele disse assim: é de competência do ministro cristão uma obra de real, incalculável merecimento na sociedade humana, e que essa obra ninguém a poderá executar, a não ser o próprio ministro. Você sabe o quanto você é importante na sua cidade, meu irmão, meu colega, no seu contexto. A sua cidade lhe deve muito. James Daney narra com pena fulgurante, em 3 grossos volumes, os prodígios efeitos da ação dos missionários evangélicos em todos os setores da vida humana, entre todos os povos a que tem chegado a sua influência. O que teria sido, irmão, da Inglaterra no século XVIII, seu extraordinário serviço de John Wesley, que conseguiu livrar a Inglaterra do abismo e terror e anarquia em que a França se afundou. Um eminente crítico, que agora esqueço o seu nome, disse que John Wesley, com a sua atividade espiritual, fez mais pela Inglaterra do que todas as conquistas de terra e mar alcançadas no tempo do governo de Pitt. Alexandre MacLaren externou a convicção de que, pregando ao povo inglês durante 38 anos, a pessoa de Cristo como Rei e Senhor havia servido melhor aos interesses sociais, políticos e econômicos da sua pátria do que em qualquer outra função a que tivesse aplicado seus talentos e esforços. William Carey, falando do seu filho, que aceitou um cargo político junto a um dos países da Ásia, disse: meu filho degenerou em embaixador. Em 1855, por ter obedecido à visão de Deus,
e é uma radiosa e panorâmica visão do futuro de nossa pátria. O Dr. Cali assume a tarefa gigantesca de evangelizar o Brasil. E eu e você fomos inseridos nessa gloriosa história. Fomos inseridos, irmão, colegas, nessa obra de Deus. E isso deve atuar em nosso espírito como um poderoso estímulo para que cumpramos com galardia e destemor a missão que do céu nós recebemos. Alguém pretendeu enaltecer o duro sacrifício de David Livingstone, que ele fez na África. A esse heróico missionário interrompeu esse cidadão e exclamou: sacrifícios? Não, benditos privilégios, isso sim. Livingstone fez coro com Paulo, irmão, que apesar dos sofrimentos por causa de Cristo, endereçou a Timóteo a seguinte sentença: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. O mundo nos deve e não pode pagar o excelente trabalho que Deus nos tem levado a fazer, né? Nós, pela graça e com a graça, recuperamos muitos mais drogados que todas as instituições para isso direcionadas. O governo sabe disso? Claro que não. Eu incito você, meu irmão, nesta manhã, neste dia, a arrostar-se com ânimo forte e abnegação evangélica sobre todos os perigos e vicissitudes do ministério. E no dia que você se sentir desprestigiado, esquecido e até ferido por até uma ovelha, quem sabe, alguém da sua igreja, olhe para o espelho e diga assim: Deus me deu o ministério da palavra, a mais excelente coisa que este mundo tem, logo eu sou precioso, caro, também faço parte daqueles que este mundo não merece. Quanto ao mais, não se preocupe, ele sabe cuidar dos seus ministros, dos seus excelentes. Determinado pastor, pregando na aula da saudade, disse aos futuros pastores: olha só, minha gente, o ministério pastoral é cheio de espinhos, mas também é cheio de glórias. O salário não é um dos melhores. A vida aqui não é muito confortável, mas a aposentadoria eterna é uma beleza. Deus te abençoe, meu colega, meu irmão, meu amigo. Deus te ajude, fortaleça, enche seu coração de prazer e o seu ministério de glória. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Decidiu morrer, foi por mim. Toda a iniquidade ele levou, minha dívida pagou.